Prefácio. A lembrança de Kathryn Kuhlman continua viva na mente e no coração daqueles que a viram ou ouviram. Sim, muitas pessoas guardam no peito um forte sentimento de saudade. E nos anos que se seguiram à sua morte, elas continuam a falar a respeito de sua vida e de seu trabalho. Algumas pessoas chegam a afirmar que seu manto de unção está sobre elas ou sobre alguém que elas conhecem. Mas isso não é assim. Kathryn não tinha manto para passar. Seu ministério estava mais próximo do ministério de João Batista do que o do profeta Elias. Sua tarefa, entre outras, era apresentar o Espírito Santo a uma geração que não o conhecia. Desde o Pentecoste, o Espírito Santo não se manifestava com tanto poder e liberdade, ao mesmo tempo com tanta decência e ordem como ele fez na vida de Kathryn. Tive a alegria de conhecê-la em 1968, por intermédio de Dan Malachuk, justamente na época em que o seu ministério estava sendo lançado em escala mundial. O primeiro livro de Kathryn, I Believe in Miracles, Eu Creio em Milagres, lançado em 2005 no Brasil pela The Way Books, esteve fora de circulação durante um bom tempo. De maneira sábia, ela se recusou a publicar outros livros antes de seu ministério estar firmemente estabelecido, mas agora ela estava pronta. Fomos comer um bife em um pequeno e elegante restaurante situado no alto de uma rocha, com uma encantadora vista para o rio Ohio, perto de Pittsburgh. Depois do jantar, conversamos com suficiente calma. Kathryn queria que eu escrevesse um segundo livro para ela, um livro de testemunhos. Fiquei intrigado, pois a despeito de sua voz e gestos dramáticos, e pelo fato dela insistir em pagar o nosso bife com uma cédula de $100, gosto muito dessas pessoas, elas são agradáveis para mim e procuro dar-lhes alguma coisa de vez em quando. Percebi que havia algo genuinamente espiritual a respeito dela. Da minha perspectiva de Batista do Sul, ela era tudo o que eu não era. Uma mulher pregadora, envolvida em um ministério de cura. Kathryn era divorciada e tinha um temperamento dominador e convincente. Mas ela era também genuinamente sincera e transparente. E estava tão cheia do poder de Deus que mesmo os garçons no restaurante se mantinham afastados em uma espécie de temor reverente. E encarei o desafio e escrevi o livro Deus Pode Fazê-lo Novamente. Seguiram-se então outros pequenos livros. Frequentei muito das reuniões de milagres, mas decidi não me aproximar muito dela. Ela era muito forte e também intimidadora. Parecia que havíamos percebido que seria melhor se eu me mantivesse à distância. Olhando para trás, percebi que essa foi uma das melhores decisões que eu havia feito em minha vida. Praticamente, ela consumia a maioria das pessoas que trabalhavam ao seu lado. Mas, permanecendo distante, eu mantive a objetividade que seria necessária quando chegasse o momento de escrever a sua biografia. E eu poderia continuar a viver a minha própria vida também. Certa noite, eu estava visitando minha secretária e seu marido em Melbourne, na Flórida, quando o telefone tocou. Jamie, precisamos escrever outro grande livro. Esses casos de cura precisam ser relatados. Eles estão sendo conhecidos em todo o mundo. Eu havia escrito a ela dizendo que não estaria mais disponível para escrever outros livros. Eu estava cheio de perguntas, não a respeito dela, mas acerca de mim mesmo. Estaria eu escrevendo apenas por dinheiro? Teria eu me tornado uma pessoa interesseira? De algum modo, a ideia de receber dinheiro de uma mulher para escrever seus livros incomodava a minha masculinidade sulista. Em mais de uma ocasião, ela me acompanhou de seu escritório do 6º andar do Carlton House em Pittsburgh até o elevador. Enquanto eu entrava no elevador para voltar ao meu hotel, antes de voar para a Flórida, ela colocou dinheiro em minha mão. Agora vá e coma um bife. Você o merece.
Quando a porta do elevador se fechava, eu olhava para minha mão e descobria 2 ou 3 notas de $100. Ela era exatamente assim. Eu gostei muito disso e odiei muito isso também. Então tomei a decisão e lhe disse: não escrevo mais livros. Deste modo, ela procurou outros escritores, mas nenhum lhe agradava. Ela continuava insistindo e eu resistia em escrever. Então ela me telefonou aquela noite quando eu jantava na casa dos Watson. Por favor, apenas mais um. Devemos apresentar esta palavra ao mundo. Deus continua realizando milagres. Escrever nada é impossível para Deus foi uma tarefa agradável. Como havia feito antes, ela me deu o nome das pessoas que haviam sido curadas e eu comecei a viajar por todo o país, realizando entrevistas, conversando com médicos e verificando os fatos. Frequentei seus cultos de cura. A seguir, voltava para casa para colocar estas incríveis histórias no papel. Deus estava realmente curando as pessoas. E não foi apenas isto, mas eu comecei a desenvolver um novo respeito por essa mulher em quem a unção de Deus parecia repousar com todo o poder. Quanto mais eu estava com ela, mais eu percebia que ela não estava me comprando. Ela era exatamente assim. O uso que ela fazia do dinheiro, a maneira que ela se vestia, essas coisas não eram um truque de um artista para atrair a atenção, pois ela era uma das poucas pessoas que eu havia conhecido que verdadeiramente tinha ido além das barreiras do materialismo. Ela via o dinheiro, e ela possuía muito dinheiro, como uma dádiva de Deus. Ela usava, assim como os demais dons de Deus, de maneira sábia e generosa. Escrevi outros pequenos livros publicados pela Bethany Fellowship. Isso me possibilitou estar em contato com ela, bem como ter um encontro face a face com o miraculoso poder de Deus. Insisti várias vezes que ela me deixasse colocar alguns de seus ensinos no papel. Enquanto a maioria das pessoas a conhecia apenas como uma mulher de milagres, senti que sua duradoura contribuição ao reino era abrir a porta para o Espírito Santo entrar nas igrejas. Durante anos, ela havia conduzido um estudo bíblico semanal na primeira igreja presbiteriana de Pittsburgh. Suas transmissões diárias de rádio eram tesouros de verdade e sabedoria, e eu estava ansioso por colocar no papel a sua sabedoria prática, bem como relatar as histórias daqueles que haviam sido curados em seu ministério. Finalmente, ela consentiu. Sua secretária me enviou uma grande caixa de fitas, gravações de seus programas de rádio. Transcrevi-as, editei o material e então transformei vários deles em curtos capítulos de ensino. Vários meses mais tarde, eu estava em Pittsburgh e manuseava um de seus pequenos manuscritos. Ela se sentou no grande e florido sofá na outra extremidade de seu escritório, um sofá constantemente coberto com papéis e flanqueado por 2 mesas que estavam repletas de presentes que seus seguidores agradecidos enviavam. Sentei-me ao seu lado enquanto ela lia os manuscritos, observando os sinais em seu rosto. Ela não poderia esconder qualquer coisa. Era impossível para ela me dizer uma mentira ou fingir. Como sempre, ela estava totalmente transparente. Jogando o manuscrito no sofá, ela descruzou as suas longas pernas e pôs-se em pé. Não, ela disse, não publicaremos isso. Eu esperei e ela me encarou. Diga-me, eu sou do jeito que você me descreveu no papel? Não pude falar nada a não ser sorrir. Para falar a verdade, não, eu disse, levantando-me para encará-la. Eu apenas editei o seu sotaque do Missouri. E ela riu, uma profunda risada. Eu pensei que sim, ela disse, olhando para uma de suas secretárias. Ainda conservo o jeito do Missouri. Eu falava desse modo quando eu era uma menina em Concórdia. E eu falarei deste modo quando encontrar São Pedro nos portões de pérolas do céu.
Voltando ao seu escritório, ela disse: Não, vamos concentrar-nos em escrever histórias a respeito das pessoas que Deus tem tocado. Não vejo como alguém pode estar interessado em mim ou o que eu tenho a dizer. Mas ela estava errada. As pessoas estavam interessadas nela e elas ainda estão. Essa é a razão por que centenas de milhares de pessoas compraram a sua biografia, Filha do Destino. Elas queriam saber como ela era realmente, mas mais do que ela fez, o que ela disse era muito mais importante. Antes dela morrer, em 1976, pediu que eu contasse tudo. E eu pensei que tivesse dito tudo quando eu escrevi Dowry of Destiny. De fato, contei tanto que alguns ficaram incomodados, mas eu sabia que essa era a maneira que ela queria que fossem contadas. E eu sabia que essa era a única maneira que eu poderia escrevê-las. Sinceramente, ter feito menos que isso daria a glória a Catherine, em vez de dar glória a Deus, que ela tanto amou e o adorou. Todavia, agora percebo que dizer tudo significa mais que dizer a história a respeito de sua vida. Significa compartilhar o que ela disse. Esses pequenos capítulos foram cuidadosamente transcritos e editados de uma série de seus ensinos na rádio. Eles também representam o melhor de algumas das mensagens que ela pregou a toda a nação. Muitos deles são declarações inéditas que ela concedeu a várias revistas e jornais, extraídas literalmente de fitas de entrevista. Eu não quero me desculpar se em alguns lugares a descrevo com todo o seu jeito simples de Missouri. Este é o modo que ela era. Exatamente assim, ela diria. Uma garota de uma cidadezinha que se tornaria não apenas uma cidadã do mundo, mas uma líder profética no reino de Deus. O que ela disse nos dará não somente um insight da verdadeira Catherine Kuhlman, mas também fornecerá alguma coisa mais importante: vislumbres da glória. Jamie Buckingham, Melbourne, Flórida.